deserto, um caminho de areia e sol. Oh, Deus nos guiou com sua mão, nos deu a lei, nos deu farol. Oh, em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel a firmar, mandamentos pra guardar, seu amor pra nos guiar, com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos faz viver. De todos os deuses, só Ele é Senhor, o grande e poderoso, nosso pastor. Em cada passo, em cada oração, fiel Ele é, nos dá sua direção. Com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar. Mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. Olá, bom dia. Falando aqui com o microfone fechado. Pão que nos Bom dia, deste, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira a todos vocês, meus irmãos amados e queridos que estão aí por todo esse Brasil me assistindo e acompanhando. Hoje mais uma transmissão, mais uma live aqui no Facebook e no YouTube. Vai ser postado depois, então depois postado no YouTube vocês podem já deixar seu comentário, seu joinha, seu like, e sou muito grato pela presença de cada um de vocês aí por todo esse Brasil, todos aqueles que me seguem, todos aqueles que estão aí assistindo. Começando mais um programa Palavra Viva. Sejam todos bem-vindos ao programa Palavra Viva, que tem por finalidade trazer de novo a cultura da leitura expositiva da Bíblia na sua casa. Toda a igreja precisa urgentemente de um programa de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é isso que fez a reforma dar sucesso. Se você quer ter o mesmo tipo de sucesso da época da reforma, ou você nem sabe o que é reforma, então dá um Google aí, pesquisa o que é reforma e da onde surgiu. Muito do povo evangélico, muito do povo que são das igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais e neopentecostais, não tem a menor ideia de como eles surgiram, como os reformados conseguiram vencer a igreja oficial do Estado, né? A igreja de Roma, a igreja romana, né? Apostólica romana, e conseguiram vencer, traduzir a Bíblia para a linguagem do povo comum, porque até então, até 1500 e pouco, até 1590, até 1600, né, até um pouquinho antes, a Bíblia estava presa na linguagem
Latina, na Vulgata Latina de São Jerônimo, que a Igreja Romana tomou posse da palavra de Deus e proibiu que as pessoas lessem por conta da própria palavra, porque ela tomou posse da chave da interpretação e da leitura da palavra de Deus para as pessoas simples e comuns, e parou de ensinar a palavra de Deus e colocou seus próprios dogmas e seus próprios preceitos, suas próprias doutrinas, e assim desviou o povo de Deus da verdade de Deus que é revelado pela sua palavra. Então, após a reforma, a palavra de Deus começou a ser comida, degustada, alimentada, porque ela é a verdade de Deus. Se queremos hoje um avivamento das nossas igrejas, precisamos urgentemente voltar à prática da leitura diária da Bíblia toda dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. A igreja que não fizer isso já está apostatando ou já está apostatada e já está morta, está entregue na mão do anticristo e do falso profeta que está para aparecer aí. Aliás, já existe muitos falsos profetas que já estão agindo no mundo afora, e por isso que eles não querem que vocês leiam a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia NVT, nova versão transformadora, Bíblia Filamente. Compra essa Bíblia porque ela tem um aplicativo maravilhoso, muito bom para você estudar, aprender a palavra de Deus e acompanhar. E também dá para você ouvir a palavra de Deus, que é o que eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? Então, esse é o programa Palavra Viva. É um programa da leitura diária, quando dá para ser diária, né? Final de semana não tem como eu fazer. É a leitura da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para mostrar, para deixar claro para todos, inclusive muitos líderes de igrejas, que tem como o povo, tem como colocar o povo para ler sim a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E assim a igreja terá um verdadeiro avivamento. Não haverá avivamento se a igreja ficar só em campanhas, correndo atrás da prosperidade, da libertação, teologia da prosperidade, teologias missionais, teologia da missão integral. Se você deixar os seus joelhos todo cheio de calo, não haverá um avivamento dentro da igreja. Só haverá um avivamento da igreja quando a igreja tomar posse daquilo que foi dado a ela, que é a palavra de Jesus. Que Jesus diz lá em João 6,63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada mais serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então as palavras de Jesus é Espírito e vida verdadeira. E as palavras de Jesus estão aqui dentro da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai ser cheio do Espírito, porque o Espírito trabalha com a palavra de Deus, que é a Bíblia. O Espírito usa a palavra como escudo para defender. Também usa a palavra como espada para atacar e também para se defender, porque a espada tanto ataca como se defende. Então, se você não lê a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, não haverá uma transformação. Você não terá uma comunhão e um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, porque Ele se revela pela sua palavra, porque Ele diz, João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus aqui na palavra é Espírito e vida verdadeira. Então, você precisa começar urgentemente. E como é que eu faço isso? De repente você não consegue entender a palavra de Deus? Muito bem, esse programa está aqui para solucionar esse problema para você, tá? Esse programa tem um link aqui em cima, você clica no link, você vai ser levado a uma playlist onde a leitura começa lá no livro de Gênesis 3 até o capítulo 19, 20 e 21 que nós estamos lendo hoje. Hoje nós vamos ler até o capítulo 21. Então você vai maratonar. É importante que você clique no link acima, que é o link que leva para o meu canal no YouTube, que é o canal Palavra do Avivamento, e assim você comece a aprender. No final do vídeo eu também vou deixar três links: o do começo de Gênesis, começando 3, o Evangelho de João, caso você queira já ler comigo o Evangelho de João, lendo e tendo discernimento de todos os livros, de cada capítulo, e
o livro de Hebreus também para você poder entender. Então isso aqui, esse programa é um programa voltado e dedicado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está desperta por todo mundo, para que você aprenda a palavra de Deus. Tá? Então esse é o programa Palavra Viva, onde você tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus comigo, aqui através de vídeo. Então você que está numa guarita, você que está numa recepção, você que está num prédio, você que trabalha numa recepção de prédio, você que é um vigia e tem tempo para estar assistindo, então abre aí, se você que já está vendo agora, olha aí no seu smartphone, e aí tem se inscrever, e se inscreva e marca o sininho em todas, tá bom? E dê o joinha, um like no vídeo, que assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e relevante e manda para mais pessoas. Então é importante que você me ajude a espalhar esse conteúdo, e também você que assiste pelo Facebook, clique no link em cima, se inscreva no canal, porque o YouTube vai tirar esse vídeo daqui 30 dias, ele não fará mais parte desse meu Facebook, porque o YouTube agora na sua política, o Facebook na sua política só deixa por 30 dias o vídeo e depois ele apaga. Então é super importante que você se inscreva no meu canal, tá bom? Então vai lá, se inscreva no canal Palavra do Avivamento. Vamos orar e vamos começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso, porque Tu és o Deus maravilhoso que criou todas as coisas, a louvor e glória do Teu nome, Senhor. Essa palavra, Senhor, palavra viva, palavra do avivamento, entre em todos os corações por esse Brasil, aquelas pessoas que necessitam de Ti, ó Pai, aquelas pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, pessoas que estão num leito agora de morte, estão passando, Senhor, por um trauma, passando por um momento onde ele não quer mais ter a sua existência nessa terra. Vá nessas vidas, vá nesses corações, Senhor, e transforma através da Tua palavra, porque Sua palavra é viva e eficaz, ela transforma e lava todo homem pecador, perdoa esse país, essa nação, perdoa esse povo, Senhor. Transforma o nosso povo através da palavra do avivamento, Senhor, aonde a leitura da palavra de Deus vai destruir toda a maldade, tudo o mal que existe em nossos corações e na nossa vida, e vai ajudar o nosso povo a crescer, o nosso povo progredir diante do Senhor, tendo um espírito de vida verdadeiro, Senhor, e tirando a sombra e as trevas que há dentro das igrejas. Ó Senhor, usa a Tua igreja como meio propagador da Tua palavra, Senhor, que ensina, que ministra e que leva a Tua palavra, Senhor, a essas pessoas. Então, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, o ouvido, os olhos, todos aqueles que vão ver, todos aqueles que vão assistir agora, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, guarda, Senhor, e transforma a vida de cada pessoa, Senhor, agora, por todo esse Brasil, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, essa leitura que nós vamos fazer agora, Senhor, da Tua palavra, Senhor, começando no Deuteronômio 19, Senhor, para que a gente possa entender e compreender a Tua vontade que o Senhor fez no meio daquele Teu povo, a nação de Israel, e assim o Senhor hoje também fala conosco, porque o Senhor tem falado através de Seu Filho Jesus, através da palavra, que é o próprio Seu Filho, porque Jesus era a palavra de Deus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então o Senhor, pelo meio da palavra, tem falado conosco. Pelo meio da palavra, o Senhor dá vida e vida em abundância a esse país e a essa nação. Então, Senhor Deus, pegue essa palavra, Senhor, e leve nesses corações que precisam agora, através do Facebook, através do Substack, através do Hubble. Senhor, que essa palavra entre e preenche todos esses corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, meus irmãos, agora. A luz do mundo em meio às trevas, trouxe a graça aos filhos Teus. Deixaste a glória, por amor vieste, e entre nós um homem se tomou. Vamos para a leitura? Cheio de graça e de verdade, Tua salvação nos alcançou. Vamos
para a leitura da Bíblia. O capítulo hoje vai ser o capítulo 19. A luz que guia na escuridão. Cidades de refúgio. Então vamos continuar A cada dia a nossa leitura. em ti encontramos a salvação. Capítulo 19. Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construirão. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque e, quando um deles levantar machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor seu Deus ampliar seu território conforme jurou a seus antepassados, e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele, o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para a outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Quando saírem para lutar contra Mostrando o caminho da tua direção. Aqui temos a leitura do capítulo 19. E desde já, né, quero sempre fazer um comentário, porque tinha lido esse mandamento outras vezes, né, e não tinha compreendido. Quer dizer, eu tinha entendido ele errado, porque ele foi ensinado errado dentro da igreja. Foi ensinado errado dentro da igreja. Então veja a importância da gente fazer a leitura constante da Bíblia, porque assim o Espírito de Deus vai nos abrindo os olhos e nós vamos tirando a gente vai tirando, né, os mitos, e a gente vai tirando as doutrinas, as falsas doutrinas, e pegar a palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, né? E nessa distorção ensinar errado. Até mesmo o povo de Israel aprendeu errado. Ó, se uma testemunha mal intencionada
Se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que tiver a serviço na ocasião. Os juízes farão investigação cuidadosa no caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, aplica-lhe a sentença que ele planejava para a outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal no seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenha pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. O que isso significa? O que isso significa que até hoje eles têm ensinado errado a respeito desse, né, olho por olho e dente por dente. Isso aqui era uma aplicação que era para ser aplicada no caso de falsas testemunhas. Isso aqui não era caso generalizado. Não. Isso aqui é no caso de pessoas que acusam as outras pessoas com falsidade, querendo obter algum benefício para si na morte do seu irmão. Então, no caso de um litígio, no caso de uma contenda, se alguém arrumasse uma testemunha falsa, tanto quem acusou e tanto a testemunha falsa, né, que serviu para dar um testemunho falso, deve ser eliminado. Entendeu? O que ele queria que fosse feito ao seu irmão é para fazer contra ele. Entendeu? O mandamento é uma falsa testemunha que leva um testemunho falso a um irmão. O que ele queria que fosse feito com a outra pessoa através de um falso testemunho era para ser feito a ele, mão por mão, pé por pé. O que ele queria que fosse feito com outro, que fosse cortado o braço, então corta o braço dele. Se ele queria que cegasse, então cega ele. Se ele queria que morresse, então que ele morra. Tá? Então essa era a lei aqui para o falso testemunho. Não era uma lei generalizada para qualquer tipo de crime. O cara foi lá e ofendeu, ou falou, ou disse, ou fez alguma coisa, então retribua ele. Não. A pessoa foi lá e se vingou do outro, então olho por olho, dente por dente, agora eu posso ir lá e me vingar. Não. Existe um juízo. Primeiro se estabelece o juízo para ter entendimento e esclarecimento do caso. Depois de ter esclarecimento do caso, é que podia fazer e praticar a sentença. Então, aquilo que ele queria que fizesse com o seu irmão, que ele planejou um falso testemunho, então agora era para ser feito por ele. E isso aí, infelizmente, se a gente não ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós não vamos ter o entendimento e o conhecimento dessas coisas. E aí ficam falando isso aí, né? E até o povo judeu, né, creu de uma forma diferente. Então vamos para o discernimento aqui no... Esse é o vídeo 7, Deuteronômio, né? O vídeo 7, 19, 20, 21. Olho por olho. O que Deuteronômio 19 a 21 realmente diz? O que realmente é dito? É dito de uma forma que não é falado nas igrejas e nem é ensinado. E de uma forma que Israel tomou de uma forma errada depois. Tá bom? O olho por olho, dente por dente, eu já expliquei. Link do canal é o link do canal. Se inscreva lá no meu canal, Palavra do Avivamento. Os capítulos 19, 20 e 21 de Deuteronômio formam um bloco importante dentro da lei mosaica, tratando de temas cruciais para a organização da sociedade israelita sob a aliança com Deus. Eles abordam a justiça, a guerra e a pureza, mostrando a preocupação divina com a ordem, a santidade e a retidão em todas as esferas da vida. Discernimento do capítulo 19, 20 e 21 de Deuteronômio. Deuteronômio 19, a justiça e a proteção do inocente. Esse capítulo,
Esse capítulo foca na administração da justiça, especialmente no que diz respeito aos crimes de homicídio. Cidades de refúgio. Moisés reitera a importância das cidades de refúgio, já mencionadas em Números, já mencionada lá no livro de Números. Então volta lá e assista a série expositiva de Números. O objetivo era proteger o homicida não intencional da vingança, do vingador de sangue, até que seu caso pudesse ser julgado. Isso demonstra um senso de justiça temperada pela misericórdia, diferenciando entre o assassinato premeditado e o acidental, a criação de 3 cidades adicionais no futuro. Se Deus expandir suas fronteiras, mostra uma provisão para o crescimento da nação e a manutenção da justiça. Nós vamos ver aqui no caso de um testemunho falso, né? Que é o que eu já falei sobre o testemunho falso. O capítulo também aborda a questão das falsas testemunhas. A lei exigia que a acusação seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas e impõe a pena de talião, olho por olho, dente por dente, sobre a testemunha falsa. Tá vendo? O olho por olho, dente por dente, só no caso de testemunhas falsas. Isso visava desencorajar a mentira e garantir a integridade do sistema judicial, protegendo a vida e a reputação dos acusados. Remoção do mal. A frase assim tirarás o mal do meio de ti é recorrente e enfatiza a necessidade de purificar a comunidade de transgressões graves para manter a santidade da nação diante de Deus. E começa o Deuteronômio 20. Nós não vamos ler Deuteronômio 20. E nós vamos agora nós vamos para a leitura da Bíblia, capítulo 20 primeiro, né? Vamos lá. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles. Pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes, e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo.
destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem Então gerar mais apenas vida humana. um capítulo aí, né? O Espírito Capítulo 20. Agora vamos para... A câmera tá toda hora aqui, meu Deus do céu. é Jesus Escuro. Cristo, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já É, com o microfone desligado fica complicado, né? não crê no Filho único de Deus. Deuteronômio, leis acerca da guerra justa. Esse capítulo estabelece princípios para a guerra, regulando a conduta de Israel em conflitos armados, encorajamento e confiança em Deus. Antes de sair para a batalha, os soldados eram encorajados pelos sacerdotes. A ênfase é na confiança em Deus como o verdadeiro guerreiro de Israel, que luta por eles. Isso visava dissipar o medo e fortalecer a fé do exército. Isenções do serviço militar. A lei prevê isenções para aqueles que haviam construído uma casa nova, plantado uma vinha, desposado uma mulher, ou para os desposado uma mulher, que era no caso noivo, ou para os medrosos. Isso mostra uma consideração pela vida pessoal e familiar dos indivíduos, além de reconhecer que o medo pode ser prejudicial ao moral da tropa. Conduta em batalha. Cidades distantes. Ao sitiar cidades distantes, os israelitas deveriam oferecer paz primeiro. Se a paz fosse aceita, os habitantes se tornariam tributários. Se rejeitada e a cidade fosse conquistada, todos os homens deveriam ser mortos, mas mulheres, crianças e bens poderiam ser tomados como despojo. Essa diferenciação pode parecer dura, mas era comum na terra antiga e tinha como objetivo evitar futuras rebeliões. Cidades próximas, cananeus. No caso das nações cananeias, por causa de suas práticas idólatras e depravadas, a ordem era de destruição completa. Erem, sem deixar nada que pudesse contaminar Israel. Isso era uma medida de preservação da pureza religiosa e moral do povo de Deus. Proteção do meio ambiente. Uma lei notável proíbe o corte de árvores frutíferas durante um cerco. Isso demonstra uma sabedoria prática e uma preocupação com a sustentabilidade e o bem-estar no futuro, mesmo em tempos de guerra. Tá?
Mesmo em tempo de guerra, isso era para ser mantido. Então a Bíblia fala sobre preservação ambiental, tá vendo? A Bíblia já fala mais de 3.000 anos aí sobre preservação ambiental, e os ambientalistas dizem que isso é algo novo. Então não tem nada de novo. O homem que vive sem Deus e não entende a vontade de Deus e o princípio de Deus de uma vida, de uma prática justa aqui na terra, tá? Capítulo 21. Quando estiverem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor, seu Deus, entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela, passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Capítulo 22. Vamos para o discernimento. Capítulo. Deuteronômio 21. Pureza e responsabilidade comunitária. Esse capítulo aborda várias situações que exigem purificação e responsabilidade por parte da comunidade. Expiação por homicídio não descoberto. Se um corpo
Se um corpo fosse encontrado no campo e o assassino não fosse identificado, os anciões da cidade mais próxima deveriam realizar um ritual de expiação. Isso demonstra a crença de que o derramamento de sangue inocente contaminava a terra e a necessidade de uma responsabilidade comunitária para remover essa culpa. Casamento com prisioneiros de guerra. Permitia-se que um israelita se casasse com uma prisioneira de guerra, mas com regras específicas. Um mês de luto, remoção de adorno. Isso mostra uma regulamentação para evitar a exploração e garantir algum respeito pela dignidade da mulher, mesmo em tais circunstâncias. Se o homem não quisesse mais a mulher, ela deveria ser libertada e não poderia ser vendida como escrava. Direito da primogenitura. A lei reafirma a primogenitura do filho mais velho, mesmo que seja de uma esposa menos amada. Isso visava evitar disputas familiares e garantir a ordem na herança, independentemente de favoritismo paterno. Filho rebelde e obstinado. Estabelece um procedimento para lidar com um filho incorrigível, permitindo que os pais os levassem aos anciãos da cidade para ser apedrejado. Embora pareça severa, esta lei sublinha a importância da autoridade parental e da ordem social, sendo uma medida extrema para proteger a comunidade de indivíduos disruptivos. A intenção primária não era a execução frequente, mas a dissuasão e a manutenção da estrutura familiar social. Corpo pendurado no madeiro. A lei proíbe que um corpo executado permaneça pendurado no madeiro durante a noite, exigindo que seja sepultado antes do pôr do sol. Isso se baseia na ideia de que um corpo pendurado amaldiçoava a terra, enfatizando a santidade da terra e a necessidade de remover a impureza. Era uma forma de honrar a criação de Deus em manter a pureza cerimonial. Então aqui encerra, e nesse capítulo nós temos algo muito interessante, né? Que é: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito de Deus, né? Maldito diante do Senhor todo que foi pendurado no madeiro. E agora, Jesus, o Filho de Deus, foi pendurado no madeiro. Se essa era a lei de Deus, e Jesus estava debaixo da lei de Deus, cumprindo a lei de Deus a nosso favor, como é que você acha que o porquê, motivo, razão e circunstância Jesus teve que ser pendurado no madeiro? Ele era judeu, ele era israelita, ele era humano, como qualquer judeu. Quando ele foi pendurado no madeiro, por causa da lei do próprio Deus que foi dado por intermédio de Moisés, o que Jesus se tornou naquele madeiro? O que ele se tornou? Maldito de Deus, exatamente. Um homem maldito de Deus, porque foi pendurado no madeiro, e a lei dizia que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado, era um maldito de Deus. Então, assim, por causa da lei que estava escrita, Jesus, por mim, por você e pelo povo dele, o povo de Israel, ele se tornou um maldito de Deus, pendurado no madeiro. Então, dessa forma, a palavra de Deus se cumpre e a justiça é feita, porque pela primeira vez um homem, como um Deus, sendo o próprio Deus, Jesus, Deus homem na terra, pôde se dar como sacrifício e pôde também ser considerado, né, maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro, porque era isso que dizia
a lei. Então assim a palavra de Deus se cumpre e todo aquele que crê em Cristo Jesus e que confessa Jesus com a sua boca, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e o coloca ele junto na cruz de Cristo, e assim você é considerado um maldito de Deus naquela cruz de Cristo, e assim toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. A ira de Deus, a amarga ira de Deus se derramou sobre Cristo. O Espírito Santo te coloca lá junto na morte de Cristo, e assim a ira de Deus é satisfeita em você, porque você se tornou um maldito de Deus pendurado no madeiro junto com Cristo Jesus. Então assim todos os seus pecados são perdoados, e agora você pode ir até Deus para ser salvo por meio de Cristo Jesus, pelo sangue dele derramado naquela cruz como expiação, como alguém que morreu no seu lugar, e assim te santificou e tornou você justificado diante de Deus, tá? Tirado o termo jurídico, a palavra justificação, né? Que é você foi considerado justo, sem merecimento, sem mérito nenhum. Você não precisou fazer nada, nenhum tipo de bondade, nenhum tipo de caridade. Simplesmente Deus pegou o filho dele e o fez maldito, pendurado naquele madeiro no seu lugar. E assim você foi justificado pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus. E Deus concede isso como bênção, como um dom gratuito a todo aquele que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então é dessa forma que vem a salvação. Vamos ver se no nosso aplicativo Filamente tem mais alguma coisa aqui que seja de aprendizado para nós. Vamos ver aqui se nesse capítulo, né, tem alguma coisa aqui. Veja, tem mapa, né? 29 a 22, o capítulo 1 a 42 a gente viu. Lei, a gente já viu a respeito da lei. Deuteronômio 20, e nós vamos ver um caso, né? Estudo da palavra pecado. Então vamos ver aqui, né? O estudo da palavra pecado. Eu vou fechar o meu microfone e vou abaixar o som para que vocês escutem, tá bom? As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a... Pera aí, pessoal, o som não está entrando, tá? Deixe-me só ajustar aqui. Pior que eu não sei se o som entrou nas outras vezes, né? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza sobre... As pessoas pensam que a Bíblia fala muito sobre como seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão.
Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Iniquidade descreve um comportamento desonesto, enquanto transgressão se refere à quebra de confiança. E pecado? Essa é a mais comum dessas palavras negativas na Bíblia. Então, vamos focar nela por alguns minutos. Pecado traduz a palavra hebraica hatá e a palavra grega hamartia. O significado básico de pecado não é religioso. Hatá simplesmente significa falhar ou errar o alvo. Como quando a tribo israelita de Benjamim treinou um pequeno exército de especialistas em tiro com estilingue, e eles podiam lançar uma pedra em um fio de cabelo e não hatá, ou seja, não errar. Ou no provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você hatá o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia, aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo, deixando de tratá-los com a devida honra. Achamos essa ideia no famoso Código de Conduta dos Israelitas, os 10 Mandamentos. A metade deles identifica maneiras de falhar no amor a Deus, e a outra metade de falhar em amar as pessoas. E o fato de estarem listadas em conjunto mostra que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Como quando José nega se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: como poderia pecar contra Deus? Na cabeça de José, falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. Como quando o faraó quer fortalecer a economia do Egito e proteger sua segurança nacional. Na cabeça dele, isso justificaria escravizar os israelitas. Ele pensa que isso é bom e não percebe que é um fracasso total. Ou quando o rei Saul está perseguindo Davi pelo deserto para matá-lo. Ele pensa em levar um criminoso à justiça, até perceber que ele é o corrupto. Então diz: eu pequei. Eu sou o fracasso. Então, o pecado é mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. Mas por que os seres humanos não conseguem separar a falha moral do sucesso? A primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia ajuda a esclarecer. Temos 2 irmãos, Caim e Abel. Seus pais tinham acabado de cair na tentação bestial de redefinir o bem e o mal segundo sua própria sabedoria. E agora Caim enfrenta uma escolha parecida. Ele está com ciúmes e bravo por Deus favorecer o irmão. E Deus o avisa: se você não escolher o que é bom, saiba que Hatá está rastejando à sua porta. Ele quer você, mas você pode dominá-lo. Então, nessas histórias, o pecado ou falha moral é descrito como esse animal selvagem e faminto que quer devorar os seres humanos. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz: o pecado vive em nós, então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Assim, com a palavra pecado, os autores bíblicos oferecem uma descrição da condição humana. É o fracasso em sermos pessoas que amam totalmente a Deus e os outros. É a nossa incapacidade de julgar se estamos indo bem ou mal. E é aquele impulso egoísta que dirige nosso comportamento. Não é uma imagem bonita de nós mesmos, mas se formos sinceros, é realista. É por isso que na Bíblia, a história de Jesus é uma notícia tão boa. Ele é descrito como um criador que se tornou um verdadeiro humano, que não falhou em amar a Deus e os outros. Ele não pecou. E ele assumiu a responsabilidade pela história de fracassos da humanidade. Ele viveu pelos outros, morreu por seus pecados e ressuscitou dos mortos para oferecer o dom da sua vida, que cobre as falhas deles. Ou, como disseram os apóstolos, ele não cometeu pecado e, mesmo assim, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para fazer o que é certo. E essa é a história por trás da palavra bíblica para pecado.
Pronto. Ó, não se esqueça, né, de darem seu... Deixe de dar um joinha, um like, se inscreva no canal. A palavra do avivamento. E assim hoje nós vamos encerrando, né, mais um dia aqui diante do nosso Deus, né? Nós vamos encerrando mais uma etapa, mais 3 capítulos da palavra de Deus em Deuteronômio. Que Deus abençoe você, abençoe essa semana que começa hoje, uma semana maravilhosa, que tudo vá bem na sua casa, na sua família, e que você se inscreva no canal. Tá o link aí em cima, você que está assistindo pelo Facebook, clica no link acima aí na descrição, no Substack e no Hubble está abaixo na descrição do vídeo, porque lá no YouTube eu tenho uma série toda, né, de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho toda essa série já gravada e colocada e deixada lá para que vocês possam estar acompanhando a leitura expositiva da palavra de Deus, porque isso é o que trará avivamento às nossas igrejas. Sem a leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, não haverá avivamento. Sem a leitura, para que vocês entendam completamente o sentido, que nem eu acabei de explicar, no caso do olho por olho e dente por dente, no caso do vingador. Então tá aqui, ó, a palavra de Deus, tá? Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Compre a Bíblia Filamente e nela tem um aplicativo e tem a Bíblia, e lá, que é a Bíblia que eu acabei de fazer a leitura com vocês, e lá tem devocional, multimídia, Bíblia impressa, estudo, tem um monte de coisa para você poder estar acompanhando. Tem notas de rodapé, que é o estudo do capítulo, né, que é a descrição do capítulo qual a gente acabou de ler. Então considere aí começar comigo essa jornada. Vou deixar no final agora aqui, depois do louvor tema da nossa leitura. Aí no final vai ficar três playlists para você começar a ler, para você escolher. Ou comece em Gênesis. Eu recomendo que você comece em Gênesis e venha até aqui. Eu recomendo que você comece em Gênesis e vá até Números. Terminou de ler Números, não continue em Deuteronômio. Vai e assista a série de João. Depois de assistir a série de João, vai e assista a série de Hebreus. Terminou de assistir a série da carta dos Hebreus, assista primeiro carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas. Terminou de assistir essa série? Então venha e comece a assistir a playlist, a série de Deuteronômio. Bom, e assim você vai crescer na graça e no conhecimento, e você vai santificar cada vez mais, porque quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você entender da Bíblia, todos os dias de Gênesis e Apocalipse, do começo ao fim, quanto mais você lê, mais o pecado vai se afastar da sua vida e você terá uma vida santa. Quanto mais você se afasta da leitura da palavra de Deus, do entendimento correto da palavra de Deus, mais o pecado se apropria de você e você se torna uma pessoa impura e cheia de pecados e delitos contra Deus. Então é importante que você comece a leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, numa leitura expositiva. E se você não consegue entender, não tem problema. Se inscreva no meu canal e venha comigo nessa jornada maravilhosa, leitura expositiva da palavra de Deus, aonde pela leitura da palavra de Deus expositiva, expondo a palavra, vai trazer um avivamento. Você quer sua igreja avivada? Você quer você avivado, você e sua família? Então se inscreva no meu canal e começa a leitura da Bíblia comigo. Você pode ler a Bíblia, né, também na versão que você quiser. Essa é a versão NVT, eu recomendo na versão NVT, porque ela é uma tradução por equivalência que ajuda e traz um entendimento melhor com
com as figuras de linguagem e tantas outras coisas que numa leitura em outra tradução você não consegue entender o porquê aquela palavra está ali, o sentido daquela palavra. Mas na NVT você vai conseguir entender. E depois de ler na NVT, eu recomendo que daí sim você comece uma leitura nas outras versões de tradução Almeida, na ARA, ou na NAA, ou na AEC, ou na ARC, ou em qualquer outra versão que tenha uma leitura mais tradicional, tá? Então, leia a palavra de Deus, busque ler e compreender a palavra de Deus para que você cresça cada vez mais na sua igreja, no seu ministério, e você assim passará a entender teologicamente a Bíblia sem precisar ir por um seminário teológico. Não que isso não seja necessário, é muito necessário para aqueles que vão trabalhar na igreja, e assim ela vai ter um período que ela vai se dedicar exclusivamente a ler a palavra, porque lá no seminário você vai ter que ler a Bíblia toda, e com o estudo. Então lá os irmãos que vão trabalhar como pastor, diácono, ou mesmo ancião, ou qualquer outra coisa, o presbítero, vão aprender de uma forma mais rápida, né, porque eles vão te dedicar totalmente o tempo deles a isso. Mas você que está na sua casa, você que está no seu serviço de trabalho e quer aprender a palavra de Deus corretamente, então venha comigo nessa jornada, e assim nós vamos trazer o verdadeiro avivamento ao povo de Deus, à igreja de Deus, ao nosso país, através da leitura explanada, da explanação, da leitura da palavra de Deus, expondo a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Então, muito obrigado se você ficou até agora. Aqui nós vamos encerrando o nosso canal, o programa Palavra ao Vivo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estavam aí acompanhando e assistindo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou deixar o louvor tema, e no final do louvor vai ficar aqui os 3 links, as 3 thumb, né? As três janelinhas para você clicar e começar urgentemente a leitura, para você ter o completo entendimento do que eu estou fazendo aqui. Se você assistiu esse meu vídeo e caiu com paraquedas, não está entendendo, então é urgente você começar a maratonar a série de leitura de Gênesis até esse capítulo que eu li hoje, até o último capítulo 21, para que você entenda completamente a palavra de Deus, e seguindo comigo esse entendimento maravilhoso da palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma a nossa vida. Porque o poder de Deus é derramado na nossa consciência, no nosso coração, pela leitura expositiva da palavra de Deus, porque assim você tem comunhão e um relacionamento pessoal com Deus, conhecendo Ele, e você se tornando conhecido dele pelo seu interesse, pela sua busca. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais o Senhor vê o seu interesse, mais o Espírito Santo que já está em você, se você é convertido. E se você não tem o Espírito Santo, confesse Jesus Cristo como seu único Salvador, para que o Espírito Santo venha em você, te convença do erro do pecado e te salve através de Cristo Jesus, colocando naquela cruz, na morte de Cristo, para que assim a vida dele seja colocada em você. E venha comigo na leitura expositiva da palavra de Deus, onde você vai crescer e vai ser transformado de dentro para fora através da leitura da palavra de Deus, que é viva, palavra viva. A palavra de Deus, ela é viva, ela dá vida verdadeira àqueles que lê e a seguem. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Vou deixar janelinhas, as 3 janelinhas aí, para vocês começarem a leitura de vocês, tá bom? Lembro dos dias no deserto, um caminho de areia e sol.
seu amor pra nos guiar. Com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador. Obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida. Um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos faz viver. De todos os deuses, só Ele é Senhor, o grande e poderoso, nosso pastor. Em cada passo, em cada oração, fiel Ele é, nos dá sua direção. Com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador. Obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida. Um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Seja na casa ou ao andar, seu nome sempre vamos exaltar. Obediência que nos leve amar o Senhor, nosso Salvador. Na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo Deus suave, seu fardo é leve. Em seus passos vamos andar, na terra prometida, o caminho de vida, um amor sem igual. Amém. Terra que mana leite e mel, herança de fé e